Palavras diárias de Deus. Para acreditar em Deus, você deve pelo menos resolver a questão de ter um relacionamento normal com Ele. Se você não tiver um relacionamento normal com Deus, a importância de crer nele está perdida. O estabelecimento de um relacionamento normal com Deus é inteiramente alcançável com um coração que está quieto na presença de Deus. Ter um relacionamento normal com Deus significa ser capaz de não duvidar nem negar nenhuma obra sua e ser capaz de se submeter à sua obra. Significa ter as intenções corretas na presença de Deus, não fazendo planos para você mesmo e considerar primeiro os interesses da família de Deus em todas as coisas. Significa aceitar as observações de Deus e obedecer aos arranjos de Deus. Você deve ser capaz de aquietar o coração na presença de Deus em tudo o que você fizer. Mesmo se você não entender a vontade dele, ainda assim você deve cumprir seus deveres e responsabilidades com o máximo de sua habilidade. Se você esperar que a vontade de Deus seja revelada a você e então agir de acordo com ela, você terá agido em tempo. Quando seu relacionamento com ele tiver se tornado normal, então você também terá relacionamentos normais com as pessoas. Tudo é edificado no fundamento das palavras de Deus. Coma e beba as palavras de Deus, e então coloque as exigências de Deus em prática. Corrija seus pontos de vista e evite fazer qualquer coisa que resista a Deus ou que perturbe a igreja. Não faça nada que não beneficie a vida dos irmãos e irmãs. Não diga nada que não ajude as outras pessoas e não faça nada vergonhoso. Seja justo e honroso em tudo o que fizer e certifique-se de que todas as suas ações são apresentáveis diante de Deus. Embora a carne possa às vezes ser fraca, você deve ser capaz de colocar os interesses da família de Deus em primeiro lugar, sem cobiça por lucro pessoal, e você deve ser capaz de agir justamente. Se conseguir praticar dessa maneira, então seu relacionamento com Deus será normal. Em tudo o que fizer, você deve examinar se suas intenções estão corretas. Se você for capaz de agir segundo as exigências de Deus, então seu relacionamento com Ele é normal. Esse é o padrão mínimo. Examine suas intenções. E se você descobrir que surgiram intenções incorretas, seja capaz de dar as costas para elas e agir segundo as palavras de Deus. Assim você se tornará alguém correto diante de Deus, o que demonstra que seu relacionamento com Ele é normal e que tudo aquilo que faz é em prol de Deus, e não de si mesmo. Em tudo o que fizer ou disser, seja capaz de acertar seu coração e ser justo em suas ações, e não seja guiado pelas suas emoções, nem haja de acordo com a própria vontade. Esses são os princípios pelos quais os crentes em Deus devem se conduzir. As pequenas coisas podem revelar as intenções e a estatura de uma pessoa. E assim, para que uma pessoa entre na senda de ser aperfeiçoada por Deus, ela deve primeiro consertar suas intenções e seu relacionamento com Ele. Somente quando seu relacionamento com Deus for normal, é que você poderá ser aperfeiçoado por Ele. Somente então o tratamento, a poda, a disciplina e o refinamento de Deus poderão atingir o efeito pretendido em você. Quer dizer que se os seres humanos forem capazes de manter Deus no seu coração e não buscarem ganhar ou pensar em seu próprio prospecto, num sentido carnal, mas antes carregarem o fardo de entrar na vida, fizerem o seu melhor para buscar verdade e se submeterem à obra de Deus, se você consegue fazer isso, então os objetivos que você busca estarão corretos e seu relacionamento com Deus se tornará normal. Corrigir-se o relacionamento de alguém com Deus pode ser chamado de o primeiro passo de entrada na sua jornada espiritual. Embora o destino do homem esteja nas mãos de Deus e seja por ele predestinado e não possa ser modificado pelo homem, se você pode ser ou não aperfeiçoado por Deus ou ganho por ele, depende de seu relacionamento com Deus ser normal ou não. Talvez existam partes de você
que sejam fracas ou desobedientes. Mas desde que suas opiniões e as suas intenções estejam corretas, e desde que o seu relacionamento com Deus seja correto e normal, então você está qualificado para ser aperfeiçoado por Deus. Se você não tiver o relacionamento correto com Deus e agir em favor da carne ou de sua família, então não importa quão arduamente você trabalhe, será tudo em vão. Se o seu relacionamento com Deus for normal, então tudo o mais irá se encaixar no lugar. Deus não olha para mais nada, mas somente olha se os pontos de vista de sua crença em Deus estão corretos. Em quem você acredita, em prol de quem e por que acredita. Se você consegue enxergar essas coisas claramente e praticar com suas opiniões bem dispostas, então você progredirá em sua vida, e você também terá entrada garantida na trilha certa. Se seu relacionamento com Deus não for normal e os pontos de vista de sua crença em Deus estiverem distorcidos, então tudo o mais é em vão. E não importa com que força você acredite, você não receberá nada. Somente depois que o seu relacionamento com Deus se tornar normal, você receberá louvor dele quando abandonar a carne, orar, sofrer, suportar, submeter-se, ajudar seus irmãos e irmãs, despender mais de si mesmo por Deus e assim por diante. Se o que você faz tem valor e importância, depende de suas intenções e de seus pontos de vista estarem corretos. Hoje em dia, muitas pessoas creem em Deus como se estivessem inclinando a cabeça para olhar para um relógio. A perspectiva delas está distorcida e devem ser corrigidas com uma superação. Se o problema for resolvido, tudo estará bem. Se não, tudo será em vão. Algumas pessoas se comportam bem na minha presença, mas nas minhas costas, tudo o que fazem é resistir. Essa é uma manifestação de duplicidade e engano, e esse tipo de pessoa é um servo de Satanás. Ela é a personificação típica de Satanás, vinda para tentar Deus. Você só é uma pessoa correta se for capaz de se submeter à minha obra e às minhas palavras. Desde que você seja capaz de comer e beber as palavras de Deus, contanto que tudo aquilo que você fizer seja apresentável diante de Deus e você se comportar justa e honrosamente em tudo o que você faz, desde que você não faça coisas vergonhosas, nem coisas que prejudiquem a vida dos outros, e desde que você viva na luz e não se permita ser explorado por Satanás, então seu relacionamento com Deus estará na ordem normal.